senador Marcos Rogério, em vídeo divulgado por suas redes sociais, comparou a CPI conduzida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte com a CPI do Senado, que também ficou conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador Marcos Rogério apontou que no Rio Grande do Norte, os deputados convocaram pessoas ligadas a grandes escândalos de corrupção. Ele disse: aquilo que a CPI da pandemia não fez no Senado em Brasília, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está fazendo. Marcos Rogério parabenizou os deputados estaduais e disse: é a CPI funcionando e cumprindo seu papel, diferente da CPI que fizemos aqui no Senado Federal. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI do Senado não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, tudo bem? Percorrendo os municípios de Rondônia, mas de olho no que está acontecendo também lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Aquilo que a CPI da pandemia não fez no Senado em Brasília, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está fazendo. Sob a liderança do deputado Kelps, estão ouvindo testemunhas e investigando profundamente o que aconteceu no consórcio Nordeste. Já esteve lá o secretário executivo do consórcio, embora tenha ficado calado, mas foi. Também convocado foi Bruno Dauster, que era chefe da Casa Civil do governador da Bahia, que foi o grande operador desse esquema aí do consórcio Nordeste, e o prefeito Edinho Silva, do PT de Araraquara, São Paulo, também envolvido nessa maracutaia. Esse foi convocado e não compareceu. Agora, me parece que a Assembleia vai fazer determinar a condução coercitiva dele. Portanto, parabéns ao deputado Kelps e aos demais deputados que integram a CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. É a CPI funcionando e cumprindo o seu papel, diferente da CPI que fizemos aqui no Senado Federal. Quero me dirigir uma vez mais ao universo extraordinário de milhões de brasileiros. Patriotas, comprometidos com o trabalho, com a ética e com a verdade. Brasileiros e brasileiras que sonharam e sonham com um Brasil melhor. Desse universo, formado por pessoas de todas as idades, temos, por exemplo, milhões que ainda estão na ativa, produzindo riquezas para a nossa nação.
cumprindo diariamente seus deveres, esperando voltar para casa todos os dias e encontrar em segurança seus familiares e amigos. Pais que querem ver um país onde seus filhos possam crescer espelhados em exemplos de honestidade, inclusive dos homens públicos, dos dirigentes dos negócios do governo, das prefeituras ao Palácio do Planalto. Em tempos recentes, nossas crianças, adolescentes e jovens assistiam diariamente imagens de sujeiras emergindo dos esgotos de corrupção, que foram construídos nos subterrâneos de ministérios e estatais como a Petrobras, desviando bilhões de reais, dinheiro do povo brasileiro. Nesse universo de cidadãos e cidadãs de bem, temos outros milhões que já cumpriram seu tempo de atividade laboral com intensa dedicação e agora já aposentados esperam ter um país consolidado que possa lhes dar o mínimo de retorno em serviços públicos como segurança e saúde, além de proporcionar uma boa educação para seus netos, a geração para a qual olham e projetam o futuro. Nenhum ser humano vive para um fim de caos. O problema é que, para esses milhões a que me refiro, o que se viu em nosso país nos últimos governos foi a destruição de sonhos. Talvez o maior símbolo desse processo corrosivo tenha sido o assalto à Petrobras, que os hoje aposentados assistiram dar os primeiros passos nos anos 50 e 60. Faço essa reflexão para dizer o quanto precisamos pensar bem sobre o momento em que vivemos. Temos um presidente com um estilo diferente do que costumamos ver construído pelo marketing político. Aliás, um presidente que não se encaixa em nenhum modelo de propaganda pré-determinado. Ele tem seu próprio jeito, sua própria linguagem. Foi eleito justamente por isso. O Brasil deixou de se iludir com as embalagens que escondiam mentira e corrupção e preferiu apostar na transparência, valorizando mais o conteúdo. Por isso elegeu o menos cotado pela elite dominante, o presidente Jair Bolsonaro. Não sabemos até que ponto já se conseguiu mudar efetivamente o país. É impossível se construir uma estrutura de governo perfeita em qualquer parte do mundo. Isso não é diferente no Brasil, com uma máquina administrativa tão grande, tão complexa e com vícios tão antigos. Mas uma coisa é absolutamente certa. Nosso país experimentou uma mudança tão extraordinária no poder central da República que em 2 anos e meio de governo não há um escândalo sequer de corrupção. O que os acusadores chamam de corrupção, o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, envolve um contrato do qual não se fez o pagamento de 1 centavo de real. É sobre esse contrato da vacina Covaxin que a oposição gira em círculos, dias após dias, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual, ainda que possa ter sido imaginada por quem quer que seja. É diante disso e por assistir todos os dias à insistência do establishment em desestabilizar o governo que faço essa reflexão. O establishment, representado por parte da elite brasileira, parte da classe política, grande parte da mídia e membros de instituições e poderes, rejeita o estilo pessoal e de governo do presidente Bolsonaro. Por força dessa rejeição, tornam-se defensores do retorno de um sistema endemicamente corrupto, que as pessoas de bem desse país rejeitaram nas urnas em 2018 e que não querem que volte ao poder. A questão não é meramente de ordem pessoal, ou seja, não está apenas em torno da pessoa do presidente Jair Bolsonaro, mas, mais que isso, diz respeito às mudanças que seu governo representa para o país. A população brasileira está consciente de que não se trata de um homem perfeito, mas também não é ingênua por causa de seu estilo pessoal, rejeitar as mudanças positivas que imprimiu no governo e permitir que volte ao poder os que assaltaram a nação e envergonharam toda a sociedade. A essas milhões de pessoas que querem um Brasil cada vez mais honesto e justo, desejo força, resistência, confiança, determinação e muito discernimento
para que não sejamos de forma alguma enganados pelo canto da sereia. Continuemos amando a verdade, pois somente a verdade liberta. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.